Eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia comigo, no primeiro livro de Samuel. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1. Aleluia. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1. Eu vou fazer a leitura. Gostaria que os irmãos acompanhassem comigo. Quem achou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor. Houve um homem de Ramá, Zofim, das montanhas de Efraim, cujo nome era Elcana, filho de Jeroão, filho de Elu, filho de Toa, filho de Zufi, Efrateu. Este tinha duas mulheres, e o nome de uma era Ana, e o nome da outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Subiu, pois, este homem da cidade de ano em ano a adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. E estava ali os sacerdotes em Siló, os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli. E sucedeu que no dia em que Elcana sacrificava e dava ele porções de sacrifício a Penina, sua mulher, e todos os seus filhos e todas as suas filhas, porém a Ana dava uma parte excelente, porquanto ele amava a Ana, porém o Senhor lhe tinha cerrado a madre, e a sua competidora excessivamente a irritava, para embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Assim fazia ele ano em ano, quando ele subia à casa do Senhor. Assim, outra irritava pelo que chorava e não comia. Então Elcana, o seu marido, disse-lhe: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? E não sou eu melhor do que 10 filhos? Queridos, olha aqui para mim. Hoje eu queria falar sobre sonhos interrompidos. Eu queria falar sobre sonhos. Eu queria falar sobre os sonhos que muitas vezes nós deixamos de viver ou de vivenciar em nossas vidas. Esse texto fala sobre uma mulher que tinha no coração o desejo de poder ter filhos, de poder dar à luz a filhos. Isso de alguma maneira não acontecia porque o texto diz que Deus tinha lhe cerrado a madre. Para a cultura daquele povo, uma mulher que não podia ter filhos era quase comparado com uma maldição. A mulher que não podia ter filho era discriminada por todos. Ela enfrentava muitos preconceitos naqueles dias. E o texto fala sobre algumas pessoas que ainda irritava a Ana com isso. A Penina era alguém maquiavélica, era uma pessoa ruim, que ficava o tempo todo ainda, de alguma forma, irritando ela, dizendo para ela. Eu fico imaginando se talvez a Penina não dizia para Ana: Ana, você é uma mulher piedosa, você é uma mulher que todos os anos sobe com Elcana ao templo para oferecer sacrifícios ao Senhor, mas ainda assim o Deus que você continuamente serve, ele impediu você de ter filhos. Ana, que Deus é esse que você serve que te impede de ter filhos? Por acaso não é Deus o doador da vida? É claro que a Bíblia, o texto não diz isso, mas a gente faz uma conjectura sem violentar a palavra de Deus. E sabe, irmãos, hoje em dia, tem muita gente assim. Tem muita gente disposta a apontar o dedo para você e de alguma maneira te acusar por causa ou por conta dos teus sonhos não ter ainda sido realizados. É muito comum nos nossos dias.
E é muito comum também nos nossos dias, mesmo as pessoas que são cristãs, exigir de Deus aquilo que ela idealiza, aquilo que ela sonha. Nós estamos vivendo dias que o evangelho está superficializado e ele está vivendo, o evangelho está vivendo de forma humanista. Como eu disse no culto de domingo próximo passado, as pessoas fazem de Deus um tipo de garçom de luxo. Deus, o Senhor tem que me dar, o Senhor tem que fazer, o Senhor tem que fazer. E às vezes tem motivos pelos quais o Senhor não faz. Talvez Ele não faz, ou Ele adia os nossos sonhos, de alguma maneira Ele retarda, Ele segura os nossos sonhos de serem realizados. Talvez pelo simples fato de que nós precisamos entender que é muito melhor ter o Deus da bênção do que a bênção de Deus. Às vezes o Senhor segura algumas coisas que nós poderíamos receber de pronto, porque nós ainda não entendemos que é muito melhor o Deus da bênção do que a bênção de Deus. Quantas pessoas que nós conhecemos que receberam a bênção do Senhor e que já não estão mais no nosso meio? Quantas pessoas que outrora vinha, orava, jejuava, participava das reuniões, dos cultos, e de repente Deus fez uma bênção, uma maravilha na vida dela, e ela já não está mais aqui. Eu, particularmente, como pastor, podia citar inúmeras pessoas. Pessoas que receberam bênçãos, e bênçãos grandiosas da parte do Senhor. Bênçãos assim de você falar, não é possível, só Deus para fazer isso. E já não estão mais aqui. Já não estão mais aqui. Pessoas que receberam bênção de sair do vale da sombra da morte e receber vida e vida de verdade. Pessoas que estavam financeiramente falidos e que hoje estão na casa dos milhões e não estão mais aqui. Porque ficaram mais presos na bênção de Deus do que do Deus da bênção. Então, um dos motivos, esse é o primeiro motivo que eu queria citar, que às vezes os nossos sonhos são atrasados, é porque nós precisamos entender que se tivermos o Deus da bênção, as bênçãos de Deus são consequência. E nós não podemos entrar nesse mundo capitalista e humanista a ponto de nós acharmos que Deus tem que fazer para nós, que Ele é obrigado a nos servir, como se nós fôssemos filhos adolescentes, mimados, e que diz assim, o Senhor tem que me dar porque eu não pedi para vir ao mundo. A vida já é um presente de Deus. Se Deus não fizesse absolutamente nada por nós, o plano de salvação que a cruz do Calvário nos traz, seria o maior presente, um presente imensurável, um presente incalculável, né? A salvação. Então, às vezes o Senhor segura a bênção do Senhor porque nós não estamos preparados para receber. Às vezes nós temos os nossos sonhos adiados porque nós não estamos preparados para receber. Estamos tão preocupados com a bênção de Deus que esquecemos do Deus da bênção. Quantas pessoas que compram um carro dizem assim, Senhor, me dá o carro, eu estou andando a pé, eu quero o carro, Senhor, para eu ir para a igreja. Senhor, eu quero poder dar carona ao meu irmão que não tem carro, eu quero poder partilhar isso com os meus irmãos, ir na vigília, ir no monte, e sei lá, e fazer a obra do Senhor nos hospitais. E quando ele recebe o carro, o único lugar que ele lembra de ir é Caraguatatuba. E os domingos pela manhã tem que ficar passando pretinho no pneu do carro, não dá para vir no culto nem no estudo bíblico. E que se o irmão, como diz o irmão, nosso irmão Mateus, se o irmão morar na estrada de terra, não põe o carro lá que é para a poeira não sujar. Você falou que eu faço isso. Amém. Ele disse que se eu tiver que fazer uma visita à estrada de terra, que eu não vou não, porque vai sujar o pneu do carro. Mas isso é uma brincadeira, uma particularidade nossa, né? Mas infelizmente tem gente assim mesmo, né? Não vou dar carona porque o irmão vai botar o olho gordo no meu carro e vai dizer, se eu tivesse um carro assim. Olho gordo não pega em crente, irmão.
Graças a Deus, filha, não pega. Nós somos lavados e remidos no sangue de Jesus Cristo. Sobre a nossa vida só vem a providência e a bênção do Senhor. E a bênção do Senhor enriquece sem acrescentadores, amém? Então a primeira coisa que nós temos que estar atento para que os nossos sonhos não se percam é entender que nós precisamos saber que Deus é maior do que a bênção e valorizar isso. O segundo ponto que eu achei interessante, quando pensava nessa história de Ana, é que nós queremos uma coisa e Deus às vezes quer outra. Às vezes nós temos um pensamento e Deus tem um pensamento muito maior para nós, uma visão muito mais ampla para nós. Às vezes você quer falando de coisas materiais, não é? Você quer um fusquinha e o Senhor Deus quer dar para você um carrão, não sei que carro que Ele pode te dar, um Focus, por exemplo. Às vezes os pensamentos do Senhor para teu sonho é maior do que você está imaginando. Você está querendo, você está pensando, você está sonhando e idealizando de uma maneira pequena e o Senhor tem um plano grande para você. E se você entender que Deus é melhor do que a bênção de Deus, então a bênção de Deus será do tamanho do amor de Deus de você para Ele e dele para você. A Ana, ela estava pedindo a Deus: Senhor, eu quero um filho. Eu quero que o Senhor me dê um filho. Senhor, por favor, eu quero um filho. E ela queria aquele filho naqueles dias, porque já tinha a Penina com filhos. E o Senhor segura a bênção de Ana. E a Ana começa a entender o Deus da bênção e começa a buscar o Deus da bênção mais do que a bênção de Deus. E chega em determinado momento que o Senhor Deus dá o filho para Ana. Só que Ele não dá qualquer filho. Ele dá simplesmente um filho que se torna, primeiro, sacerdote, juiz, profeta. Ele não dá um filho comum, não. Ele não dá um filho comum, um boiadeiro, um carpinteiro, não. Não que isso tenha menor valor, não é isso que eu quero dizer, mas o Senhor prepara para o filho de Ana alguém de muito, muito, muito especial em Israel. Samuel foi o homem mais importante de Israel nos seus dias. Juiz, profeta e sacerdote, as três funções num único homem. Isso é uma honra muito grande. Ela idealizava, ela pensava, ela sonhava com um único filho, um homem comum. E Deus sonhava com um sacerdote, juiz e profeta. Às vezes o seu sonho é de uma coisa pequena, mas o Senhor quer ampliar isso. Mas para que você saiba a plenitude de Deus, a amplitude de Deus na sua vida, você precisa ter uma coisa que todo cristão tem que ter. E é a chamada intimidade com Deus. Se eu e você não tivermos intimidade com Deus, nós não vamos saber qual é a vontade do Senhor, nós não vamos saber qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E para a gente poder ter essa intimidade com Deus, nós vamos ter que falar ou fazer o que Paulo falou à igreja de Roma: apresenta o teu corpo, a tua vida como um sacrifício vivo diante do Senhor, porque isso sim é o seu culto racional. Pastor, o que é apresentar o corpo como um culto racional? Explica melhor para que eu possa entender. Irmão, é aquilo que a Márcia ministrou aqui. É a entrega total, é a devoção total. É reconhecer a grandeza e a grandiosidade de Deus sobre tua vida, sobre tua casa, sobre tua família, sobre os teus sonhos, sobre os teus projetos, sobre os teus ideais. É entender a grandiosidade de Deus sobre nós. Não é a religiosidade, não é a religião, mas a devoção. A Ana, ela coloca no seu coração um propósito de subir e se entregar aos cuidados do Senhor.